Vamos passar para o novo item, né? Vamos para o assunto que não deixa de nos inspirar os espíritos, que será agora o livro dos médios. Tá? Acho que já está com vocês aí. Vocês já estão vendo. Então veja só, o livro dos médios. No livro dos médios nós estamos aqui, vamos para esse número 8º e o 10º. É muita coisa que tem aqui, tá? Muita coisa importante. Muita coisinha importante mesmo. Deixa eu ver se eu consigo agora. Ok. Eu não consegui antes. Então eu vou mostrar o capítulo que nós estamos. Vamos para o 8º, né? Vou mostrar do início o que é que nós estamos estudando aqui, ó. Nós estamos no capítulo, o livro dos médios, no capítulo 4º, não é? Livro dos médios, segunda parte das manifestações espíritas. Quarta parte, da teoria das manifestações físicas, movimento e suspensão, ruídos, aumento e diminuição do peso de corpos. Uau! Movimento e suspensão, ruído e aumento e diminuição dos pesos e corpos. Então nós estamos aqui no 74. No 74 nós temos os algarismos romanos que seguem ao 74. O primeiro nós já vimos, o segundo nós já vimos, está gravado no canal Deus, Jesus, Maria. Tudo juntinho, Deus, Jesus, Maria, está no canal do YouTube. É só vocês irem lá que estão os vídeos lá expostos para todos que quiserem e se interessem. Um grande abraço a todos. Agora nós vamos para o 7º e o 8º. Tá? E é o 7º e o 8º? Não, vamos para o 8º e o 9º. O 7º nós já falamos as propriedades da matéria, inclusive é um assunto muito profundo. E se fôssemos de novo aqui, teríamos que fazer de novo alusão a tudo isso. Então já está lá, ok? Então o 8º. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Hippolyte Léon Denis Rivail, entre aspas, Allan Kardec, perguntou, como é que pode produzir o movimento, não é, de um corpo sólido? As mesas, eles movimentavam, eles faziam se levantar, elas faziam diversos movimentos. Como é que eles faziam isso? Era mágica, né? Porque Hippolyte Léon Denis Rivail, ele foi estudar e não acreditava nada disso, né? Por muita insistência, ele foi lá e terminou levando a sério e nós temos hoje a codificação espírita. Graças a Deus que ele aceitou. Se não fosse Hippolyte Léon Denis Rivail, seria Leon Denis. Mas como ele fez os estudos sérios, então coloca o nome depois de Allan Kardec por instrução dos espíritos, dizerem, bote o nome da doutrina espírita Allan Kardec. O nome de Hippolyte Léon Denis Rivail de outras encarnações, como druida. Então vejamos o 8º. Como é que pode um espírito produzir movimento de um corpo sólido? Esta é a questão. Como é que pode? Aí ele diz assim, ó, combinando, vou pegar aqui, combinando uma parte do fluido universal, o fluido que Deus criou, que dá origem à animalização da matéria, é ele que anima a matéria, esse fluido universal, com o fluido próprio aquele efeito que o médium emite. Então aqui precisa do médium, de nós encarnados, precisa, mas nem todo médium tem esse fluido, certo? Tem médium que tem facilidade. O médium chega de repente, começa alguns batidos dentro de casa. Se você tem alguns bate dentro de casa, algumas pancadinhas, bola de gudes, não sei o que lá, uma pancada que insiste todos os dias, ou de vez em quando durante a semana na sua casa, tem algum médium que doa essa energia e os espíritos conseguem combinar com o fluido universal e fazer com que esses objetos emitam sons. Vão lá procurar e não encontram. Quando as pessoas fazem um tratamento de desobsessão, normalmente resolve. Mas quando o tratamento de desobsessão não resolve, o problema é que os espíritos estão querendo sinalizar alguma coisa. Então, precisa de um médium para poder fazer esses movimentos. Então ele diz, olha, o fluido universal, que foi Deus que criou esse fluido, nós já vimos, ele não emana de Deus, né, como uma onda emana do mar,
como exala um perfume de um fruto por si só, né? Cheiro, ou um odor. Então Deus criou esse fluido. Esse fluido existe em todo o universo. Ele, ele mensura todos nós, ele sente todos nós através desse fluido. Só Deus sabe fazer isso. Então ele combina esse fluido universal com o fluido próprio, aquele efeito que o médium emite. Então, vão combinar os fluidos. Aí vocês lembram que as mesas, quando elas estão preparadas, as pessoas botavam as mãos. Vocês quiserem, podem encontrar essas imagens no YouTube. Nós já mostramos-las, inclusive estão nos vídeos e outros. Os médicos colocavam as mãos sobre a mesa, não é? Não tinha como pegar nas mesas para levantá-la, né? E nada nas mangas. Eram sem mangas. Para ver se tinha algum impostores ali. Então, Hipólito, ele estudava tudo isso. Esses médicos com as mãos sobre a mesa, de repente a mesa começava a dar alguns estalidos, algum balançadozinho simples, e alguns barulhos ele emitia. Depois que estava pronto, aí bastava a pessoa perguntar, se dissesse assim a mesa, eu quero que você aponte com tal pé da mesa. Aí ele ficava só na pontinha do pé daquela mesa. A mesa se comportava conforme as pessoas pediam ou pensavam. Então, como era que esses espíritos faziam isso? Através do fluido universal e parte também dos fluidos do médium. E no nono, que vai seguir aqui, aí a gente vai se aprofundar um pouco mais, será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa. Ele aqui está achando que os espíritos, quando desencarnados, nós, quando desencarnados, nós vamos com os nossos membros desencarnados, com os nossos membros, não é? Os braços, as pernas, movimentar os objetos. E eles, Hipólito Leão deles aí, amigos que estudavam, eles achavam que era assim. Porque aqui é normal, né? Nós levantamos as mesas com as nossas mãos. Eu estou com uma mesinha aqui na minha frente e eu posso levantá-la. Mas tem mesas mais pesadas que eu não vou poder, vou pedir ajuda. Aí é o que vai acontecer no mundo espiritual. Ele diz, olha, esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito aure no fluido universal, o que é necessário para lhe dar uma vida fictícia. Tá? Uma vida fictícia a quem? Ao espírito. Tá? Ou seja, o espírito, é por isso que ele pode manifestar isso dentro de casa, ele pode mexer em um objeto, aqui mesmo, no nosso simples local aqui, já fizeram isso para mim aqui. E movimentaram um objeto ali, eu achei lindo, sabe? Fiquei doidinho, eu gostei tanto, queria que fizesse de novo. Lógico, se Deus permitir, não por minha curiosidade, mas eu sei que estamos acompanhados por eles. Então, eles usam esse fluido universal com o fluido do médium, e os espíritos que estão fazendo isso, que fazem esse efeito, eles ficam com uma vida fictícia, tá? Eles não estão reencarnados, eles estão imbuídos ou envolvidos desse fluido no perispírito deles. E, de certa forma, a mesa prepara-se para eles manipularem ela. Vamos lá, que é bom a gente ler aqui, que lendo a gente conhece mais, né? Assim preparado a mesa, o espírito a atrai, tá vendo? E move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, do espírito, né? Por efeito da sua vontade. Ou seja, a vontade do espírito, através do fluido universal com o fluido que sai do médium, ele combina e faz a preparação da mesa, e ele, com sua vontade, faz o movimento das mesas, dos objetos, tá certo? Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos. Ou seja, é muito similar ao que nós temos aqui. Quando nós vamos levantar uma mesa que não temos condições, pedimos ajuda a alguém para nos ajudar a levantar uma mesa. Mas isso nós usamos a matéria. E o mundo espiritual, eles usam esse fluido que
que animaliza os objetos, né? Que animalizam os movimentos, ou melhor, animalizam não, que dão esses movimentos, né? E o que acontece? Os espíritos, através do seu fluido, né? Que ele passa a se envolver, tirando do fluido universal com o fluido do médio, ele se impregna desse fluido e é como se fôssemos nós, mas eles não são tão materializados como nós. Tanto é que os espíritos que provocam esses fenômenos em casas de criaturas até hoje nesse planeta, como já fez isso na minha, eu já vi, eu já ouvi, são criaturas que ainda não conseguem aparecer para nós porque a materialização não é perfeita. Então é uma vida fictícia. Quando quer pôr em movimento uma massa, por mais demasiada por suas forças, chama em auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Então os espíritos têm que ser afins, né? Eles têm que ter as características ali próximas, de seu nível, do seu grau. Espíritos que estão para fazer esse trabalho. Por exemplo, nós vamos encontrar muito isso em filmes católicos, né? Nós vamos encontrar isso no nosso lar, no filme. Nós vamos encontrar isso na época de Abraão, as vozes. Tudo isso são efeitos da manipulação desse fluido universal com o fluido médio, do médio, no caso, Abraão, de Moisés, os fenômenos, lembra das serpentes, das varas? Tudo aquilo ali é desse fluido, tá? Mas precisa do médio para animalizar com esse fluido, dar movimentos, né? Em virtude da sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Então, já está bem claro isso aí, está bem entendido, né? O espírito, ele não tem essa matéria que nós temos aqui, grosseira. Nós não atravessamos parede, nós não conseguimos atravessar um objeto, um copo. Tudo nós somos limitados, não é? Nós não conseguimos atravessar chamas, que seja em um incêndio. Nós não conseguimos, porque a matéria vai doer, vai queimar. E esses espíritos não têm essa matéria, tá bom assim? Então, essa matéria grosseira não é possível eles atuarem assim. Eles não atuam dessa forma como nós estamos, tá? Esse elemento, ele diz aqui, esse elemento que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material, tá? Todos os fenômenos espíritas. E nós vamos para esses fenômenos, como já citamos aí, que estão nos milênios, muitos, as vozes e outros. Olha, imagina, como foi que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Meu paizinho do céu, por aí o caminho. Lógico, né? Jesus, ele materializou mesmo, multiplicou os pães e os peixes, né? E aí Jesus usou mesmo do conhecimento que ele tem muito para fazer isso. Ele fez as pessoas se alimentarem materialmente. Mas nesse caso aqui, as mesas, as pessoas não viam os espíritos fazendo isso com sua própria vontade, porque necessitando o espírito do elemento universal e do médio, por mais que ainda ele estivesse em processo quase que, vamos dizer assim, muito distante ainda, materializado, mas suficientemente para animalizar o objeto, movimentar com a sua vontade, esses espíritos não eram percebidos pelas pessoas que estavam ali no salão, comumente, como em outros países, né? Na Alemanha, no Brasil, na África, não se via isso. Não dá para ver os espíritos. Então, é muito sutil ainda essa matéria. Mas extraída do fluido universal e do médium. É preciso esses dois tipos de fluidos, ok? Eu acho que isso está bem visto por nós. Então, está aí para vocês estudarem também, porque nós também estudamos, não é? Nós somos, assim, estudiosos. Para aqueles que querem aprender e estudar, estudando, é um ótimo momento com o nosso querido amado Deus. Deus, me desculpe eu rir assim, é porque é a minha maneira de ver que
Deus tem o poder de fazer tudo, não é? Mas ele é tão bom que ele nos permite fazer também. É. Mesmo desencarnado, nós poderemos produzir esses fenômenos. Só que esses espíritos são de ordem mais atrasadas. São espíritos mais atrasados. Eita, não sei se eu terminei o assunto todinho aqui, porque parece que ele tem aqui. Eita, é. Eu tenho que vir para vocês aqui, porque tem uma nota muito importante, é rapidinho, sabe? Essa nota ela é muito importante, por quê? Porque, deixa eu ver aqui, cadê você? Aqui. Vou compartilhar de novo com vocês, porque essa nota ela é importantíssima, tá? Essa nota aqui, ó, tá? Por que ela é tão importante? Aqui tem algo muito interessante. Hippolyte Léon Denis Arrivail, entre aspas, Allan Kardec, estudioso no assunto, ele achava que era pelos músculos, como nós temos aqui os nossos membros. Então, ó, o Espírito diz assim, né, logo no início, que não pense que... Ele diz assim, ó, esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Então, é por isso que diz assim, ó, chamamos a atenção para a seguinte frase. Primeira da resposta acima. Esta resposta ainda não te levarás aonde deseja. Vocês viram agorinha que essa aqui, né? Ok? Essa aqui. Por quê? O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última e alude ao nosso pensamento, que, com efeito, esperava por outras respostas muitas diversas. Por outra resposta muito diversa, né? Isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa, certo? Então, eles achavam que era através dos músculos. Hippolyte Léon, você veja também um homem muito instruído, mas ele não tinha certeza, ok? Então, por não ter certeza, ele achava que era assim e outros também achavam. Ah, rapaz, então a gente no mundo de espiritual, quando a gente desencarna, então sabe o que é? É que no mundo espiritual, quando a gente está desencarnado, a gente ainda tem condições de fazer isso com os membros. Então tá explicado. 8 pessoas, 6 pessoas, 4 pessoas ou 4 espíritos, podendo no mundo espiritual, entre aspas, não é possível isso. Eles achavam. Hippolyte Léon Denis Arrivail achava. O que muitos chamam Allan Kardec. Que 4 pessoas, 4 espíritos desencarnados podiam levantar qualquer mesa aqui, onde nós estamos. E eles dizem, não, nós sabemos que vocês querem chegar aí, mas ó, isso aí não vai responder o que vocês querem, não. Isso aí vem de um fluido, como nós já vimos, o fluido cósmico universal, que foi Deus que o criou para animalizar a matéria. Esse fluido parte dele e do médio faz esse fenômeno das mesas. Porque o espírito se impregna desse fluido e esse espírito passa a ter uma vida fictícia, não é vida de reencarnado, mas de fictícia, de preparando a mesa, ele fazer com que a mesa se movimente conforme sua vontade. Então, os espíritos chamaram a atenção deles. Os espíritos sabiam. Lógico, aqui a gente acha que os espíritos já não sabem muito mais além do que o que nós estamos aqui querendo fazer. Nós não escondemos isso. Muito bem estudar. Muito bom. O que vocês acham? Fica aí um grande abraço para que a gente estude, né, minha gente? Então, bora lá. Vamos continuar aí.